Olá, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica. Nosso cantigo especial onde nos encontramos para juntos desfrutarmos da Palavra de Deus. Temos tido a oportunidade de estudar muitos temas interessantes, muitos personagens bíblicos, muitos livros da Bíblia, mas hoje e nos últimos programas temos tido a oportunidade de estudar uma coisa maravilhosa, que é a própria Bíblia. Conhecer a Bíblia, saber porque é que ela é tão importante para a nossa vida, quem é que a escreveu, quem é que a inspirou e como é que ela pode ser um elemento fundamental para o nosso crescimento e desenvolvimento como pessoas. Temos tido convidados que nos têm ajudado a desenvolver estes temas. Hoje, não é exceção, temos connosco o pastor Igor Domingos. Igor, muito obrigada por estares aqui connosco. Obrigado pelo convite. E com a ajuda do Igor, vamos já começar então com o sumário de hoje. Igor, o sumário de hoje é? O sumário de hoje diz o seguinte: a interpretação bíblica é necessária para uma compreensão da verdade, da nossa salvação e do caráter de Deus. Jesus interpretou a Bíblia do seu tempo. Hoje, somos convidados a ver mais além do que pressupostos culturais, tradições e posturas pecaminosas. É através da interpretação bíblica que conseguimos viver e conviver unidos por princípios divinos. Obrigada por nos fazeres este pequeno resumo daquilo que vai ser a nossa lição de hoje, mas vamos como sempre, porque aqui importante é a Bíblia, vamos começar por abri-la e vamos ver o que é que a Bíblia nos fala sobre este tema que vamos ter a oportunidade de estudar hoje. Vamos começar por um texto que se encontra no livro de Hebreus, no capítulo 11 e no versículo 6. Então, em Hebreus 11, 6 diz: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Outro texto que nós temos que também nos vai ajudar é um texto que se encontra no livro de Lucas, no capítulo 24 e no versículo 27, que diz: e começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as escrituras. Era Jesus interpretando a Bíblia, não é? Este texto fala-nos disso, da interpretação da Bíblia, ou como Jesus interpretava a Bíblia. Vamos, por isso a pergunta é necessária, e a primeira pergunta que eu te quero fazer é: porque é que é necessário interpretar a Bíblia? Porque é que ela não pode ser só lida? Porque é que há necessidade da interpretação bíblica? Ok, eu gostaria de responder esta pergunta em 2 pontos. Ok. O primeiro deles, eu gostaria de deixar claro que a interpretação da Bíblia é a forma que nós temos para ter acesso ao texto bíblico. Nós precisamos de considerar que a Bíblia ela não foi escrita em português. Exato. Ela foi escrita em hebraico, uma parte em aramaico e outra parte, o Novo Testamento, em grego koiné, uma espécie de um grego das pessoas, um grego de rua. Então, nós, para termos acesso ao texto bíblico, nós temos aqui 2 possibilidades. Ou nós aprendemos hebraico, aramaico e grego, o que levaria algum tempo para fazer esse estudo, porque principalmente o hebraico, aramaico e grego que nós temos da Bíblia não são o hebraico e o grego que se falam hoje, era uma espécie de, comparando à nossa realidade portuguesa, uma espécie de português de Camões, não é? Exato, Esse português antigo, não é? E então nós temos, essa é a primeira opção, nós temos de nos especializar nesses idiomas para podermos aceder ao texto bíblico, ou então nós temos de confiar em traduções. Exato. E uma das coisas que eu gostaria de deixar claro é que traduzir a Bíblia requer sempre um bocadinho de interpretação. Exato. Porquê? Porque, obviamente, que nós temos palavras que traduzem os textos e os conceitos do hebraico, do aramaico e do grego. No entanto, os campos lexicais dessas palavras não têm correspondência direta para o português. Ou seja, a palavra casa significa mais do que a palavra casa em português. Isto depois resulta numa diversidade de possíveis traduções do texto bíblico. E nós fazemos isto fora da Bíblia muitas vezes, não é? Claro. Quantas vezes nós vemos coisas de outros países, vemos, já, não sei se já te aconteceu, um filme, uma série, qualquer coisa, e que a pessoa usa uma expressão numa língua que até é a tua língua, e tu vês a tradução e dizes: eu traduzi esta expressão de outra forma. Uma forma diferente. Porque, para mim, esta expressão que ele está a usar significa mais isto do que propriamente aquilo que lá está a ser traduzido. Ou seja, tem muito a ver com a forma como nós sentimos, porque muitas vezes as expressões, há países que têm expressões que são únicas, não é? Nós dizemos Mão Maria, quando a nossa mãe dizia quando nós éramos pequenos, o Mão Maria em qualquer outra língua do mundo não significa nada. Claro. E se eles traduzirem por Mão Maria, ninguém vai perceber o que é que isso quer dizer. Sim, então todas essas expressões idiomáticas e também temos de analisar outra questão, que é: a língua é um organismo vivo. Exato, vai mudando. O que a palavra significa hoje não significa que era o mesmo significado que tinha antes e aquilo que vai ter o significado que tem no futuro. Por isso, na hora do tradutor bíblico
no momento que ele tem de traduzir a Bíblia, ele encontra-se ali um pouco numa tomada de decisões. Qual destas possíveis traduções é a mais adequada para transcrever a intenção do texto original? Exato. E aí é onde entra esta interpretação. E a interpretação bíblica tem como nome hermenêutica. Exato. E a hermenêutica, então, tem como propósito a transmissão do significado bíblico e também ajuda-nos a saber como é que nós podemos utilizar o princípio bíblico nos nossos dias. Ou seja, isto dito de outra forma, a hermenêutica tem como propósito analisar o contexto em que o texto está apresentado, o contexto cultural, o contexto no livro, o contexto social até, e espremer o texto bíblico e tirar o princípio. Ok. E ao tirar esse princípio, então, ajuda-nos a tê-lo como uma ferramenta para nós podermos aplicar esse princípio na nossa realidade, na nossa cultura e também no nosso contexto. Então, nós podemos então agarrar nesses pontos e precisamos deles porque nós não temos a Bíblia em hebraico, não é? Claro. E mesmo se tivéssemos a Bíblia em hebraico, não vivemos naqueles países, naquela época daquele tempo. Porque viver agora em Israel e ter a Bíblia em hebraico não é suficiente para eu perceber o que o texto quer dizer. Correto. Obrigada por nos ajudares a ver este ponto. Mas tinhas falado em dois. Sim, este é essencial a interpretação para nós podermos aceder ao texto bíblico. Okay. Mas também, através da hermenêutica, como já foi mencionado, também é a forma que nós temos de compreender o verdadeiro significado do texto bíblico. Tal como tu mencionavas há pouco, essas expressões idiomáticas do mal-maria também acontecem no hebraico, no aramaico e no grego. E nós precisamos de fazer esta interpretação para poder aplicá-las de forma a que o português, que vive na atualidade, possa então compreender o verdadeiro significado. E para isto nós precisamos de analisar algumas pequeninas coisas. Em primeiro lugar, o contexto direto do texto, ou seja, o livro em que foi inserido, o capítulo em que foi inserido. Também precisamos de analisar a intenção do autor ao escrever aquele texto. Da forma, na posição que se encontra, correto? Não é? A intenção de Deus ao revelar aquele princípio e também o tipo de linguagem que nós encontramos nessa passagem. Porque, caso contrário, nós podemos utilizar a Bíblia de uma forma incorreta. E deixa-me dar um exemplo. Há algumas pessoas que utilizam a Bíblia como uma espécie de livro mágico de tarô. E fazem uma espécie de um tarô bíblico. Eles fazem uma pergunta a Deus, abrem a Bíblia numa página ao calhas, ao azar, apontam com o dedo e leem o texto e esperam que aquele versículo vai dar uma resposta direta à sua inquietude, à sua necessidade. Deixa-me partilhar uma pequena história. Havia uma senhora que ela tinha um problema com o seu marido e eles acabaram por se separar e este homem começou uma relação com outra pessoa. E esta mulher estava frustrada porque é que o seu marido a deixou. Então ela fez exatamente isso. Abriu a Bíblia e leu em Gênesis 3, versículo 15, que diz: porém inimizade entre ti e a mulher. E ela ficou tranquila, porque pensou que Deus ia pôr inimizade entre o marido e a sua nova companheira, não é? E esqueceu-se de pôr aquilo no contexto, pôr o texto no seu contexto, que fala exatamente sobre a inimizade que há na questão, ou dentro do quadro do grande conflito entre o bem e o mal. Ou seja, muitas vezes nós vamos à Bíblia à procura de uma resposta e forçamos o texto bíblico para responder à nossa inquietude, em vez de nós tomarmos o nosso tempo de analisar o texto no seu contexto, dentro do paradigma do grande conflito e da vontade de Deus e da revelação divina, para nós podermos receber a verdade da Bíblia e não inculcar a nossa necessidade e forçá-la dentro do texto bíblico. E isto é tão importante que Jesus Cristo é um exemplo neste sentido. Exato. O texto que nós acabámos de ler, não é? Estava Jesus a caminhar com os discípulos para Emaús e os discípulos estavam tristes porque Jesus Cristo tinha morrido e eles não sabiam porquê. Exato. Então Jesus agarra em quê? Na Bíblia. Exato. E começa desde Moisés até aos profetas, ou seja, todo o Antigo Testamento, a explicar o que é que estes textos diziam a seu respeito. O que é que eles diziam sobre a necessidade do Messias vir a esta terra, ter de sacrificar em prol da humanidade, mas também ressuscitar de uma forma gloriosa, como um símbolo da ressurreição que todos aqueles que morrem em Cristo vão ter no futuro.
Podemos dizer então que muitas vezes nós temos de ter cuidado e necessitamos de ir à Bíblia, porque se nós não tivermos cuidado, a parte humana vai ter muita preponderância e vai estragar, vai nos afastar da pureza da palavra de Deus. Por isso existem elementos no homem que são prejudiciais à compreensão bíblica, não achas? Correto. Sem dúvida. O ser humano, muitas vezes, quando se aproxima do texto bíblico, já vem com algumas coisas que o impossibilitam de receber essa revelação pura, essa relação verdadeira que a Bíblia quer transmitir. E eu gostaria de mencionar 7 desses problemas. 7 problemas que o ser humano pode ter, com certeza que há mais, mas gostaria que nós hoje nos focássemos nestes 7. O primeiro deles são os pressupostos. Cada um de nós tem uma história, tem uma experiência, cada um de nós tem talvez alguns traumas de infância, e nós, quando lemos a Bíblia, já lemos a Bíblia com os olhos da nossa existência. E, para ser justo, eu quero dizer que a Bíblia também apresenta alguns pressupostos. Quando nós lemos Gênesis capítulo 1, verso 1, diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Ou seja, a Bíblia pressupõe que existe um Deus, e que esse Deus tem a capacidade de criar. No entanto, se eu venho de uma experiência em que não acredito em Deus, ou que eu acredito que toda a existência é fruto do acaso e não de uma entidade que inteligentemente cria um mundo para o ser humano viver, aqui estes 2 pressupostos entram em conflito. Eu tenho tido a oportunidade de acompanhar algumas pessoas a estudarem a Bíblia que levam o seu tempo a poderem unificar estes 2 pressupostos. O pressuposto da Bíblia e o pressuposto individual. Porque só quando nós conseguimos encontrar estes pressupostos da Bíblia, então conseguimos entender e compreender que existe um Deus, que é omnisciente, omnipresente e omnipotente, é Criador e também é Salvador. Ok. Ponto número 2. Vamos para 2. Muitas vezes o nosso orgulho põe-se no meio da nossa recepção da mensagem divina. Porquê? Porque nós, como seres humanos pecadores, gostamos de satisfazer o nosso eu. Exatamente. E a Bíblia o que é que revela? A vontade de Deus. A vontade de outro que não sou eu. E às vezes quer-nos corrigir e o nosso orgulho não permite. Exatamente. E revela a vontade de Deus para a nossa vida também. Exato. Por isso, aí nós entramos num impasse de a quem é que nós damos ouvidos? A quem é que nós satisfazemos? A Deus que nos quer bem ou aquilo que nós achamos que é certo? Ponto número 3. Ponto número 3, gostaria de mencionar como o auto-engano. Ou seja, ligando à experiência que eu contava há pouco, às vezes nós vamos à Bíblia para justificar aquilo que nós achamos que é certo. Exato. E nós acabamos por utilizar a Bíblia para nos enganar. Porque não ouvimos o que a Bíblia diz, mas forçamos o texto bíblico para justificar o quê? Aquilo que nós queremos. Nós não vamos aprender, vamos justificar aquilo que nós já queremos, já achamos que sabemos, não é? Correto. Muito interessante. Ponto número 4, a dúvida. Todos nós temos perguntas e temos dúvidas. No entanto, a Bíblia tem algumas respostas. Agora, no momento de nós estudarmos a Bíblia, o que é mais importante? A nossa dúvida ou a resposta? Há pessoas que leem a resposta na Bíblia, no entanto acham a sua dúvida tão importante que parece que ficam presos ali. Então dão mais importância à sua dúvida do que à resposta bíblica. E se a Bíblia não responde exatamente ao que eles querem, da forma que eles querem, a dúvida acha que permanece, claro, não é? É mais confortável. Exatamente, essa é mais dúvida, ficar essa dúvida. não é? Ponto número 5 seria então a distância. Nós pensarmos que a Bíblia é algo que foi escrito lá no passado, para aquele povo, é escrita para corrigir as outras pessoas, para uma mensagem de Deus era para as outras Moisés. pessoas. Que disse a Moisés era para Moisés. Mas não é para nós. Exatamente. Então esta distância impossibilita-nos de viver a revelação bíblica de uma forma prática na nossa vida, porque não nos achamos envolvidos. Mas sem dúvida, quando a Bíblia diz que uma coisa é boa também para nós. E se ela diz que é eterna, significa que é para toda a gente e para todo o sempre. Correto. Ponto número 6 seria então a desobediência. Que quando nós compreendemos o que a Bíblia diz, no entanto dizemos, isto não é para mim. Okay? Nós sabemos que é certo, sabemos que é para nós, mas simplesmente damos mais ouvidos ao nosso coração e acabamos por ir por outro sentido. O ponto número 7, e último ponto, para terminarmos esta pergunta, eu dei-lhe um nome, que é o selecionismo. Ou seja, a capacidade que algumas pessoas têm de ler a Bíblia e de selecionar quais são as partes que são para ela e as partes que não são. E depois dizem, esta parte é inspirada e aquela não, porque esta dá-me jeito que seja inspirada e aquela não dá jeito. E é interessante quando analisamos esse caso, porquê? Porque as pessoas normalmente
concordam com tudo o que elas já fazem. Exatamente. Tudo aquilo que elas já praticam, tudo aquilo que vai de encontro à sua postura. No entanto, tudo aquilo que é novo, tudo aquilo que é diferente, tudo aquilo que é incómodo, elas simplesmente agarram na Bíblia, arrancam essa página e continuam. E nós vemos, eu tenho encontrado pessoas ao longo da vida que têm Bíblias mais pequeninas que a minha. Exato. Que só têm alguns capítulos, algumas páginas e só têm aquilo que realmente as faz confortáveis. Isso ajuda-nos a compreender que existe uma necessidade muito grande de nós compreendermos verdadeiramente a Bíblia e é importante haver uma interpretação correta da Bíblia para que o indivíduo não faça uma interpretação pessoal, mas faça uma interpretação dentro daquilo que é coletividade da existência humana, não é? É muito importante que quando nós vamos fazendo uma leitura e uma interpretação, que essa interpretação ela seja importante ser feita segundo aquilo que lá está e não o que eu quero conhecer. Por isso, diz-me como é que eu posso fazer isto de forma a que seja inclusiva a toda a sociedade que está à nossa volta. Okay. É importante nós analisarmos esta pergunta desde o ponto de vista do indivíduo e crescer até à comunidade. Ou seja, aqui nós vamos falar um pouco sobre a questão da igreja, também a comunidade cristã. E ao interpretar a Bíblia, ou seja, a ter acesso a esta revelação de Deus tal como Deus teve a intenção de partilhá-la com a humanidade, nós vamos ter a oportunidade de definir o que é a verdade. E ao definir o que é a verdade, isso vai ter depois mais à frente uma consequência prática, que é nós termos a certeza do que é o certo e do que é o errado, o que é o bom, o que é o mau. Então nós, ao conhecermos qual é a verdade, ao podermos aplicar esta revelação da verdade de forma prática na nossa vida, nós vamos começar por desenvolver uma coerência teológica no nosso pensar, nas nossas crenças, na nossa doutrina, mas também nas nossas ações. Exato. E isso vai ser um testemunho brutal para a sociedade. A nossa forma de viver sendo equilibrada, a nossa forma de pensar sendo equilibrada, a nossa forma de agir, dizer, decidir, estando em conformidade com a palavra de Deus, vai ser um grande testemunho para a comunidade. Um testemunho não só do nosso exemplo, mas do que é a palavra de Deus. Correto. Porque a partir daí as pessoas vão conhecer quem é Deus, vão conhecer quem é Deus e quem é a Escritura, quem é a Bíblia, através da forma como nós vamos agir. Correto. E não há nada mais do que confunda o mundo do que um cristão dizer que isto é certo e o outro cristão dizer que o outro é certo. E o cristão dizer que isto é certo e agir da maneira que é errada. Porque isso ainda é pior, porque serem duas pessoas, nós é pronto. Agora, quando a mesma pessoa tem um pensamento para um lado e depois tem uma ação para o outro lado, isso então confunde as pessoas, porque não existe coesão entre o pensamento e a ação. E isso é interessante quando todos nós vivemos de uma maneira que o nosso pensamento e a nossa ação é conjunta, e depois como tu e eu, como duas pessoas que aceitamos a Bíblia como regra de fé, que também nós possamos agir da mesma forma, porque seguimos o mesmo princípio. E quando nós, claro, crescemos desde o indivíduo até à comunidade, ou seja, se eu faço isso, se tu fazes isso, se todas as pessoas fazem isto, nós acabamos por ter uma comunidade religiosa que é coerente. Exato. Uma comunidade religiosa que não só conhece a Bíblia, mas vive os princípios bíblicos, e isto resulta numa igreja coerente, uma igreja que reflete os princípios da revelação bíblica, que reflete a verdade que nós encontramos unicamente através da hermenêutica bíblica. E essa é a única que é a igreja verdadeira. A igreja verdadeira, ou a igreja de Deus, é a igreja que faz isso. Sim, e a Bíblia tem uma forma para mencionar este princípio, chama a unidade do corpo de Cristo. Não é? E esta unidade do corpo de Cristo, ou seja, esta unidade da igreja, baseia-se nesses três princípios essenciais. A doutrina, exato, a forma como transmite e vive essa doutrina, e terceiro, evangelismo. Como é que espalha essa doutrina para que mais pessoas possam transformar-se em quê? Em verdadeiros membros do corpo de Cristo. Obrigada, Igor, porque nos trouxeste estes tantos pontos. Eu não consegui enumerá-los a todos, mas vou pedir a tua ajuda. Vamos passar ao ponto de aprende fazendo. Como é que eu posso agarrar em tudo isto que não me explicaste e hoje pôr já em ação e pôr já a funcionar naquilo que eu sou e na minha vida? Gostaria de responder a esta pergunta com 3 ações que nós podemos fazer. Coisas muito simples, mas que sem dúvida vão ter uma diferença vamos ver uma diferença na nossa vida a curto prazo, a longo prazo, a nível individual, mas também a nível da comunidade. Primeiro, considerar a Bíblia como algo essencial para a nossa vida. E como é que nós podemos chegar até essa Bíblia? Pela interpretação. Confiar em todos aqueles estudiosos que deram o seu tempo para que realmente hoje nós possamos ter acesso às traduções da Bíblia em português e que nós possamos passar tempo
a estudar a Bíblia. É o ponto número 2. Passar Muito tempo a importante. estudar a Bíblia, compreender realmente o que a Bíblia ensina. Não utilizá-la, como eu disse há pouco, como o tarô bíblico, Exato. mas sim passar tempo para conseguir compreender qual é o verdadeiro significado do texto bíblico. E terceiro, viver a Bíblia. Não simplesmente utilizar a Bíblia como um conhecimento teórico, mas como uma bússola moral que nos dirige a cada dia para tomarmos decisões de acordo com a vontade de Deus. Obrigado, Igor, por nos teres trazido este tema tão interessante e nos teres explicado de uma forma tão simples, mas tão profunda, aquilo que o Senhor pede para nós. Espero que em casa tenha gostado tanto como eu gostei. Quero continuar a contar com a sua companhia para juntos continuarmos a desfrutar da Palavra de Deus. Encontramos-nos no próximo programa e até lá.